Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Com muita satisfação, chegamos ao final de mais um trimestre, juntos estudando a Palavra de Deus através da lição. E que possamos, pela graça de Deus, durante esse trimestre, termos colecionado um verdadeiro acervo de orientações, de mensagens preciosas, concedidas pelo Espírito Santo e sobre ele, para que possamos entender melhor nossa missão e os propósitos da nossa salvação. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por lições tão preciosas durante esse trimestre que se encerra neste momento. E que ao estudarmos esta última lição, possamos, de fato, Senhor, concluirmos com um baú de tesouros de informações importantes a respeito do Teu Santo Espírito. Guia-nos, proteja-nos, abençoe-nos, continue nos preservando e contando entre os salvos. É o que te suplicamos agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estudamos esse trimestre o Espírito Santo e a espiritualidade. Abrindo a primeira página do manual, no índice, analisaremos de forma sintetizada o que analisamos durante esse trimestre. O Espírito e a Palavra. Percebemos nesta lição que o Espírito Santo e a Palavra de Deus são inseparáveis. Na lição 2, o Espírito Santo atuando nos bastidores, formando campeões da fé. Lá por trás dos bastidores, com grande propósito de transformar a mim e a você em verdadeiros campeões da fé. A lição 3, a divindade do Espírito Santo, incontestável. Concluímos ao estudar a lição 3. A lição 4, a personalidade do Espírito Santo, com presença marcante na relação dele conosco. Bem sabemos disso. Quem pode esquecer? Quem será que tem envolvimento com o Espírito Santo que não se lembra de cada momento marcante da manifestação dele em nossas vidas? A personalidade dele realmente é marcante em nossas vidas. Sempre foi e sempre será. A lição 5, o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Nessa lição, compreendemos a missão do ID como nunca, como parte inseparável que envolve todos os salvos. Maravilhosa essa lição. Na lição 6, o Espírito Santo e a vida santificada. Vimos a diferença entre raça caída e raça eleita. A raça que se prepara para ser redimida, a voltar a fazer parte de uma raça incorruptível. Na lição 7, o fruto do Espírito Santo. Descobrimos ali um fruto com vários sabores diferentes no mesmo fruto e com prazeres inigualáveis, sabores inigualáveis, experiências fantásticas. Só quem consome do fruto do Espírito consegue ter noção ampla do que a palavra revela no contexto dessa lição que estudamos. Os dons do Espírito Santo. Na lição 8, vimos que eles são indispensáveis. Ninguém tem direito de enterrar dom, porque eles são de fato indispensáveis para a nossa caminhada de êxito.
Na lição 9, o Espírito Santo e a Igreja. Mais uma vez, a missão do ID, mas não agora de forma tão individual, mas de forma global, como povo do Altíssimo. Todos juntos, na igreja, todos se completam uns nos outros. A força da união. Ninguém é mais que ninguém. Todos, da forma útil, será utilizada pelo Espírito Santo na causa de Deus. E a missão é global. Que esse é o propósito do Senhor para resgatar os membros da raça caída, convidando-os a fazer parte da raça eleita e em muito breve redimir a todos, retornando-nos ao estado original da criação, raça pura, incorruptível. Na lição 10, o Espírito Santo, a palavra e a oração. Me lembro bem que abordamos o Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É a única forma de entendermos esse contexto entre Espírito Santo, palavra e oração. Pense nisso, meu amado irmão. Ou adore em espírito e em verdade, ou as orações não vão passar do teto. Na lição 11, entristecendo e resistindo ao Espírito. Nessa lição, estudamos especificamente sobre o pecado imperdoável. Algo muito grave. Uma postura sem volta na vida de qualquer mortal. Hoje temos a obra do Espírito Santo para fecharmos esse trimestre. O verso principal para a abordagem deste tema encontra-se em Romanos 15, verso 13, que diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Veja, meus queridos irmãos, 2 pontos podemos destacar aqui com clareza nesse texto. Primeiro, que o mundo anda muito tenso, enquanto que o clima real para o reino de Deus é alegria, alegria verdadeira em Cristo, no Senhor. Essa alegria que faz os nossos olhos brilhar, que faz expor externamente como se fosse uma áurea de paz e de certeza de salvação para o mundo ao nosso redor. E isso atrai as pessoas para a mesma luz, Cristo. Veja que a alegria de fato ela irradia, diferente da situação que o mundo anda. As pessoas andam numa tensão tão grande que não anda tendo tempo nem para Deus. Você acaba de falar com alguém, você liga para alguém ou vai conversar com alguém, talvez um assunto tão importante, da causa de Deus mesmo. A pessoa, não, eu tô muito ocupado, eu estou aqui fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E as prioridades estão... É importante as nossas coisas no mundo, não tem dúvida. Mas se esquecer que as coisas de Deus devem ser colocadas em primeiro plano, isso pode ser desastroso no perfil comportamental de um cristão. Pode estar na atividade de trabalho, onde que for. Não se esqueça, a graça nos garante a salvação. Mas desde que eu e você estejamos focados nisso. Se virarmos as costas para esse propósito, estamos simplesmente usufruindo de um favor emprestado e logo vamos estar devolvendo para quem emprestou. Enquanto que ele quer dar de graça e não só fazer um favor. Por isso é importante lembrar de priorizar as coisas de Deus. Não abrir mão disso hora nenhuma. Um segundo ponto que podemos extrair dentro desse contexto é que só assim
dessa forma, realmente nutrindo esse tipo de alegria, priorizando as coisas de Deus para resplandecer desta forma, nós estaremos nutrindo segurança na nossa esperança de que em muito breve estaremos participando ao vivo e a cores da consumação da redenção. Uma coisa é ensinarmos sobre a redenção, outra coisa é fazermos parte disso, em espírito e em verdade. Isso tudo é obra do Espírito Santo em nós e por nós. É isso que esse texto fecha para nós, de Romanos capítulo 15, o verso 13. No segundo tema, convencer do pecado. Aqui abre os passos explicativos da missão do Espírito Santo no desfecho da lição desse trimestre. Registrado em João capítulo 16, versos 8 e 9, o Espírito Santo, ele trabalha para converter os convencidos. Veja bem, é a forma dele sustentar alguém que foi convencido, que ele convence a pessoa, mas para que ele se sustente convencido dessa mensagem, o Espírito Santo trabalha para mantê-lo convertido. Só o convencido decidido é que se converterá. Do contrário, ele se batizará e será sempre um crente frustrado na igreja. Sempre aquele crente meia boca, marca-traque. Aquele modelo imitação de crente. Encrenca a vida toda. Enquanto ele não se agregar ao Espírito Santo e viver uma vida de fato convertida, mostrar que de fato foi convencido pelo Espírito Santo e progride não se conformando com esse mundo e com as mesmices desse mundo, mas ele se renova a cada dia. Só assim ele realmente estará fazendo parte dessa obra do Santo Espírito de convencer o mundo do pecado, porque é fundamental no exercício de nossa fé. Algumas orientações temos aqui ao ler Romanos capítulo 2, verso 1 e Mateus 7, 3. Nós podemos perceber ali Cristo comentando sobre trave e goleiro. Por que você fica mostrando o goleiro no olho das pessoas e não percebe a trave que está no seu olho? Jesus aqui está mostrando o tanto de gente que se mete a ser promotor na vida dos outros, a ser juiz na vida dos outros, tendo tanto problema como todo mundo tem. Todo mortal tem problema. Até aqueles mortais que já foram para o céu, como Moisés, como Elias, como eles enfrentaram problemas. E que problemas. Foram vitoriosos. Sabe por quê? Porque eles entenderam que não adianta ficar apontando o dedo para as pessoas, enquanto que um dedo aponta para elas, tem 3, 4 apontando para nós mesmos. Nós somos mortais. Vivemos num mundo que é uma luta. Quando nasce, é como se nascesse num tatame. Já desce o pé para cima do tatame e vai viver uma luta 24 horas por dia enquanto viver nesse mundo, para se sustentar de pé e ser vitorioso. Só que é uma luta que tem a vitória garantida, porque alguém venceu por nós. Então não adianta querer ficar apontando, procurando defeito nas pessoas. A igreja nunca foi céu. A igreja é uma UTI. O planeta é um hospital. Ali o médico dos médicos vai curar todo mundo. Eu sempre digo, com quem pode menos, você vai ajudar. Com quem pode mais, você vai ser ajudado. Esta é a nossa missão na igreja. E ali, como um braseiro, o Espírito Santo sopra, enche de luz. A hora que saímos para o resto do hospital, do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não importa a nossa posição dentro da igreja. Lá fora, nós representamos a luz. E convidamos as pessoas para vir se juntar conosco nesse braseiro, que em muito breve o Senhor virá buscar. Precisamos estar reunidos em um só rebanho, com um só pastor,
com um só batismo. Isso, durante o exercício de estudo nesse trimestre, aprendemos com clareza. No terceiro tema, necessidade de justiça. Obras do Espírito Santo, também registrada ali em João capítulo 16, verso 8. A necessidade de justiça é uma das 3 missões do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça. Então aqui é o segundo passo. Sabe, meus irmãos, se nós olharmos o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 10, percebemos que a morte de Cristo garantiu a reconciliação nossa com Deus. Nos oferece claramente a oportunidade de deixarmos de fazer parte, de sermos contados como membros da raça caída, fazendo parte de uma raça eleita, reconciliada com Deus através da morte de Cristo no Calvário e da sua ressurreição, que nos ressuscita, nos dá vida nova, nos restituirá a condição original que fomos criados. Se nós observarmos o que está escrito em Hebreus capítulo 4, 15 e 16, também veremos que Cristo é um sumo sacerdote pleno. Ele ocupa a função de intercessor ou advogado, de cordeiro perfeito, que paga de uma só vez o pecado, paga o preço de uma só vez, um fiador perfeito, e ocupa a função então de juiz também, de forma plena e absoluta. O Espírito Santo mostra isso para o mundo todo, a todo instante. Isso é a necessidade de justiça, da justiça divina, que ele impregna no coração das pessoas, para que as pessoas se rendam ao Senhor, se convençam e se convertam, e vivam em espírito e em verdade, e atribuem a necessidade de justiça, mas de justiça divina, porque o tempo está próximo. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. No quarto tema, o terceiro passo, o terceiro foco da missão do Espírito, apresentada em João capítulo 16, verso 8 e verso 11, nós temos que o juízo é parte indispensável desse projeto do Espírito Santo para a nossa salvação. É o que nos conscientiza da urgência de nossas ações do lado da luz. Porque nós vivemos debaixo do tempo da graça e temos um tempo limitado para agir. Não dá para brincar de salvação, não dá para brincar de ser crente. Não importa o que nós fazemos nesse mundo, o que é mais importante é a nossa salvação. E a salvação do mundo ao nosso redor. E se isso é levado em consciência ampla, o planeta terá consciência disso. Toda a raça caída terá consciência que precisa fazer parte de uma raça eleita, de um povo separado. Porque o juízo vai finalizar com essa questão. Quem se definiu na raça eleita e quem se definiu na raça caída. Pense nisso, meu amado irmão. Eis a urgência da mensagem do Espírito Santo, da missão dele sobre convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lá no verso 11 do capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus ainda dá um motivo do porquê que ele quer nos convencer. Ele quer nos dar um sustento de garantia que é possível vivermos a salvação. Sabe o que ele diz lá? Porque o príncipe das trevas deste mundo já está julgado, já está condenado, ele já perdeu. Por isso que todo membro da raça caída está perdido. Ele só está salvo se aceitar fazer parte de uma raça eleita, aceitar esse sacrifício de Cristo no Calvário e ser uma pessoa sóbria. O que Jesus comentou aqui no verso 11 é o mesmo que ele comentou lá em João capítulo 12, verso 30 ao 33. Quando Cristo estava lá diante dos gregos, aquela visão maravilhosa, nós já estudamos muito sobre isso, muito impressionante, essa manifestação de Deus ali. Naquele momento, ele revela isso, a partir do verso 30,
ao 33, ele diz o seguinte: respondeu Jesus, não veio essa voz por minha causa. O Pai estava falando com ele no idioma universal, que já não se falava mais no planeta Terra, por isso o grupo se dividiu, e alguns mais afinados com a fé entenderam que era um idioma inteligível que estava falando com Jesus. E ele respondia no aramaico, ficou claro que havia uma comunicação transparente, mas o conteúdo dessa manifestação, dessa voz, Jesus interpretou e deixou claro ali para todos. Ele disse que essa voz não veio por minha causa, mas por causa de vocês. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso dizia significando de que modo haveria de morrer. Isso aqui, quando ele falou lá com Nicodemos também, que ele explica em detalhes sobre a conversão, ele relaciona a conversão com o sacrifício dele no Calvário. A importância de nos convertermos é valorizarmos o sacrifício dele no Calvário, que em muito breve aconteceria. Aqueles indivíduos que ouviram essas mensagens ao vivo ali, dos lábios do nosso Salvador, eles se converteram com muita força, viveram a fé com muita força, depositando até mesmo as suas vidas aos pés do Salvador, em prol do plantio dessa semente de mensagem maravilhosa que chega até as nossas mãos hoje. Para que eu e você nos convençamos de uma vez por toda de que o príncipe das trevas já está condenado, ele está perdido, ele está liquidado, o assunto dele está encerrado, ele só será executado, junto com todos os que insistirem em continuar fazendo parte da raça caída. Está em tempo oportuno de fazer parte da raça eleita, é hoje, é agora, não é para amanhã. Procurar em primeiro lugar o reino dos céus, o resto será acrescentado. Não deixar essa prioridade em momento nenhum de nossas vidas. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. E ainda citaria 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, onde Pedro adverte com clareza sobre a sobriedade espiritual, sermos sóbrios e vigilantes, e não ficar como bêbados dentro da igreja, como pessoas que tá grogue, parecendo que tomou um calmante, fica dormindo, aquele sono mortal, e não consegue interpretar, digerir o alimento da palavra, nem para viver e muito menos para ensinar. E saiba, quanto mais ensina, mais aprende. Quem mais aprende é quem mais ensina. Isso é incontestável. São características da palavra viva, da palavra de Deus. Cada vez que temos contato com ela, aprendemos lições novas. Isso faz parte da renovação diária do Espírito Santo, do rebatismo diário do Espírito Santo, da conversão diária. Isso é estar convencido do pecado, da justiça e do juízo, da missão do Espírito, e se envolver nisso como povo de Deus. Isso garante o êxito da missão do Espírito Santo, que automaticamente envolve o êxito da nossa missão, porque ele está trabalhando em meu e seu favor, para a honra e a glória do Altíssimo. Quinto tema, a certeza da salvação. Quando lemos 1 João, capítulo 5, verso 12 e 13, podemos lembrar o que está também em João, capítulo 3, verso 36. Praticamente ele repete. Quem tem o Filho, tem a vida. O que ele disse lá. Em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem desobedece, nem verá a vida. Não pode nem ver, quanto menos entrar no reino de Deus. Lembre da importância, não se esqueça. Tanto que ele falou em 1 João 5, 12 e 13, como o que ele falou em João 3,36. É fundamental ter o Filho, viver com o Filho, acreditar no Filho e não desobedecer às suas palavras, se é que queremos ver e fazer parte desta redenção, voltar a viver eternamente, voltar a fazer parte do projeto original do Criador. Raça pura,
incorruptível, com o dom da imortalidade para a honra e a glória do Senhor. O que nós temos em Romanos capítulo 8, verso 17, que nós somos filhos adotivos, confirmados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz esse trabalho de colher na raça caída pessoas para fazer parte dessa adoção. Ele convida a todos, mas nem todos aceitam. Todos são chamados, poucos os escolhidos, porque poucos escolhem a Deus. Poucos escolhem priorizar as coisas de Deus. Está assim de gente dentro da igreja, mas nem todos estão salvos, justamente porque eles não estão priorizando o chamado do Espírito, a missão do ID, o envolvimento nosso nessa causa, a consciência de fato que fomos adotados para sermos chamados de filhos, para vivermos como filhos legítimos, porque a adoção de Deus é perfeita. Ele vai nos resgatar, nos redimir, nos restaurar de forma absoluta. E o que diz em 2 Coríntios 5:5, o Espírito Santo, ele é o penhor, é a garantia dada por Deus para a nossa salvação. Olha o quanto é importante a obra do Espírito, o trabalho dele. Por que quem então peca contra ele não tem volta? Porque ele é a garantia em pessoa da nossa salvação. O trabalho dele é tão importante quanto o trabalho do Calvário. Porque Jesus se ofereceu, mas ele se ofereceu conciliado com o Espírito Santo e com o Pai. É um trabalho que Deus, que envolve Pai, Filho e Espírito Santo, fizeram juntos, fundamentados no amor ágape, para resgatar os seres que caíram. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sexto tema, o Espírito Santo e a esperança. Se lermos Romanos capítulo 5, verso 4 e 5, 15 e 13, concluiremos que a esperança, poder, fé são ingredientes indispensáveis da nossa salvação e doadas de graça pelo Espírito Santo a todos nós. E olhar para 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, desses três, o maior é o amor. Sabe, meus irmãos, o Espírito Santo nos ensina que se fundamentarmos no verdadeiro amor, o amor ágape, aprenderemos a alimentar, a nutrir uma esperança segura de fé da nossa salvação e da nossa missão, que é a salvação dos outros que está de lá, que é individual, mas que temos parte importante, que temos importante participação no desenrolar dessa história, porque sou eu e você que fomos comissionados para convidá-los a fazer parte dos escolhidos. E o que eu e você estamos fazendo? Onde está a nossa esperança? Aonde que está a nossa visão do Espírito Santo que está conosco? Para que eu e você cumpramos com a missão, com o chamado, para concluirmos com a obra do Senhor. Se é que de fato estamos focados na salvação e na redenção. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sétimo tema, prontos para o Espírito. Inspirados nessa meditação, que foi editada em 1999, temos um trecho aqui de Recebereis Poder, página 24, que diz o seguinte: o Espírito Santo era o mais elevado dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação do seu povo. Sabe, meus irmãos, as ações do Espírito Santo em nós agirão como se fossem dons naturais em todos nós que andamos na luz, se assim o permitirmos. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Espírito Santo e a espiritualidade possa ser plena e absoluta em nossas vidas, nos dando
essa certeza, essa garantia de que estamos salvos e em muito breve nós e muitos que estão ao nosso redor, graças à influência nossa, do Espírito Santo nos envolvendo, estaremos todos fazendo parte de um grupo que será arrebatado às mansões celestes, rumo à Canaã celestial. Senhor Deus, nos conforte e nos fortaleça com a Tua palavra, com a certeza dessa salvação maravilhosa, para que nós possamos priorizar a cada dia mais as coisas do Teu reino, para que a nossa felicidade, a nossa alegria possa ser completa. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Prepare-nos, salva-nos, abençoe-nos, dirija-nos. É o que te suplicamos e agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Então o sonho se alterou, não mais o